Já está no ar o programa para você que acordou agora. Nós entramos no ar, a internet já caiu, foi? Shalom. 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 A internet. A internet, ela vem com aquela pronta dela. Não é assim mesmo, né? Vamos começar o dia agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, por nós, né? Pela nossa família. A gente tem que somente agradecer. Porque grandes coisas Ele fez e Ele fará para nos alegrar, nos colocar diante da sua beleza, da sua santidade. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus único, né? Verdadeiro, que a Bíblia fala, é right. Mas o interessante de tudo é a gente acordar cedo com a disposição de falar do amor de Deus para as pessoas e mandar um abraço também para todos que estão ligados com a gente, né? Vamos aí curtir, comentar, se inscrever, compartilhar do programa Nossa Terra. Abraço para você aí, vanzeiro, para você aí, taxista, mototaxista, táxi de aplicativo, mototáxi de aplicativo, mototáxi. Bom dia para todos que trabalham aí no transporte de pessoas humanas. Que Deus venha recompensar cada dia mais o seu trabalho. Também um abraço para você, dona de casa. Um abraço para você que trabalha ou que mora no campo, né? De manhã cedo levanta para acender o fogo, a lenha aí e passar aquele café para comer uns bolozinhos gostosos e tomar aquele leite, o leite mesmo puro, né? Tirado da vaca, né? Aquele leite novo. Aquele que é o bom. Que não tem mistura, né? É. Eu conheço uma pessoa aí que ele vendia leite e um dia um funcionário dele com preguiça passou no brejo e completou ali aquele bujão de leite, completou com água e não reparou, e foi umas piabas dentro. Aí entregou lá na firma, como era muito leite, o pessoal não conferia muito assim não. Mas nesse dia deu uma bronca, porque as piabas estavam nadando dentro do leite. Enquanto ia só água. Aí chamaram o dono da fazenda, e aí ele veio, pois não, todo alegre, você já era para receber o cacau, né? Eu fornecia leite há muito tempo. Aí disse, seu fulano, nós vamos cortar o fornecimento de leite, porque o leite está vindo com umas coisas estranhas. Mas o que é estranho? Isso é tirado de lá, é tirado lá mesmo, lá da vaca, e traz para cá, como é que é estranho? Vem ver uma coisa aqui, aí as piabinhas lá dando lá. Dizer que a vaca estava reproduzindo, agora até peixe, não era só leite. Aí cortaram o fornecimento. Ele perdeu um contrato grande por causa de um funcionário que estava morrendo de preguiça, um dia não completou a quantidade que era para completar. Inteiro com leite. Ele foi, postou lá no córrego lá, pegou lá uma bacia, deixa que ele estava, eu acho que ele estava doido, porque não viu as piabas entrar dentro. Não, porque já estava meio escuro, porque a pessoa para tirar o leite levanta 4 horas da manhã, porque muitas vacas. Eu lembro que a mamãe ia 5 horas pro curral e eu ia junto, e ela tirava na mão. Hoje em dia, que é todo no maquinário, né? Poucos que tiram na mão. Mas o homem não quer mais comprar o leite com peixe, não. Não, eu quero só o leite, peixe eu não quero. Mas onde é que tem peixe? Venha ver, ó, aqui, ó, no bujão, quando abriu. Tem que botar a prova, as piadinhas nadando dentro do leite, ó. Não dá certo. Mas começando o dia, um abraço bem forte para o pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, pastor Arnaldo, pastor Brito, pastor Klebe, ligado com a gente lá em Anápolis, o também Pedro Brilhante, a irmã Sara, irmão Saulo lá em Goiânia. Um abraço para você e toda a sua família, para você aí de Antônia em Monte Alegre, para você que Neide lá na cidade de Ananindeua, né? Ali próximo de Belém do Pará. Estou pensando, quando é que a gente vai lá em Belém, para ter que visitar o Rabino Moshe Mescani. O Rabino Moshe Mescani.
Na oportunidade eu quero mandar um abraço bem forte para você aí, o Paulo Roberto, ligado com a gente na Marabá Pioneira, com a programação policial aí na sua rádio web, né? Fique ligado aí. Paulo Roberto, de olho em você. Um abraço, Zeca Moreno, para você, Vanderlei Mota, e também para o Leves Oliveira, ele trabalhou muito para a gente na rádio, ele que operava para nós. Eu e ela ia fazer o programa e o Leves operava ali, né? Todos eles ali operou pra gente, como o Vanderlei Mota, Zeca Moreno. O Zeca Moreno tinha um programa, às vezes faltava um funcionário aí, eu tinha que. Mas era assim que a gente, entre colaboração de um e outro, a gente fazia os grandes programas que Marabá já viu, né? Mas na oportunidade para todos os profissionais aí do rádio, da televisão, da rádio web, agora a moda é web, rádio web, a TV Criativa lá com o Fred Café, né? E também Milton Farias e Daniel Cavalcante aí na TV Criativa, a TV Líder, lá é o Coca que comanda, ele que é o maestro lá, comanda tudo. Mas lá na Rede TV tem o Zé Filho, tem João Freitas, tem uma turma boa aí que trabalha na Rede TV. Bom dia, um bom trabalho para vocês, todos os canais de televisão da minha cidade, em Marabá, que vocês se sintam abraçados pelo programa Nossa Terra. Alzinei Arcândio dos Santos, ligado com a gente aqui na Folha 20. Obrigado pela sua participação. Para o Rogério? Hoje é sábado, hoje é dia de alegria. Quem tem tristeza, joga fora, né? É porque nós somos ensinados assim, que o dia do sábado é o dia da gente separar dos negócios, é o dia da gente separar daquilo que a gente faz cotidiano, né? Negócio não é pecado. Mas dia de sábado não se faz negócio nenhum, né? Não recebe nem pagamos no sábado. Porque é um dia reservado, santificado, kadosh, para o Baruchu. Para parar tudo, né? Parar tudo, né? Não é descansar, é parar. Parar, assim, sair daquela rotina. Se você trabalha a semana todinha, triste, cansado, mas o sábado não, o sábado é sábado de alegria. O Eterno, quando foi fazer o homem, macho e fêmea, ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Tem gente que pensa que é corpo, alma e espírito, aí está enganado, porque o Eterno não tem corpo, ele não é espírito, e o homem é corpo, ele tem espírito e ele tem alma. Então, na parte que diz que nós somos comparados segundo a imagem e semelhança do nosso Criador, é a forma do verbo criar, né? Lá no Novo Testamento diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era criar. Porque ele estava criando. No início ele criou e ele mandou só reproduzir. Não é assim, não. Você está falando aí de João, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa palavra não existe na Bíblia, foi colocada. Pois é, mas qual era o verbo? É isso que eu quero te falar. Qual é o verbo? Porque lá em Gênesis fala: Bereshit bará Elohim et Shammai. No princípio criou Deus o céu e a terra. Pois é, o verbo era o quê? O criar. É esse que estava com Deus. Está falando o verbo bará, que é o criar. Ah, agora aceitou. Acordou. Não, estava dormindo ainda. Não tomou café hoje não, né? Também. Tem 3 pães ali. Pois é, nós somos comparados à imagem de Deus na forma de criar. Quando chega no Shabat, a gente para tudo. A gente não vai cozinhar, porque quando você cozinha, você está criando pratos, você está criando bolo de várias maneiras. Está usando o verbo bará. O verbo bará no sábado é proibido para nós, né? Que o verbo bará significa criar. Criar. Então, no dia de sábado, Deus não criou nada. Não, ele parou. Parou. E ele poderia dizer: não, mas ele parou porque estava cansado. Não, ele não cansou. Ele só deu ordem e ele, ali a terra, a água, tudo reproduzia conforme ele mandava, né? Então ele não cansou, mas ele deu o quê? O exemplo para nós. Que sábado
ele tem que parar. Nós temos que Ele diz parar. assim, santificai-vos o meu sábado, servirá de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o Senhor teu Deus. Só quem guarda o sábado, a Bíblia está dizendo aí nesse versículo, que só quem guarda o sábado que conhece quem é Deus. Aqueles que não guardam, eles estão passando longe, né? Então, Porque não sabe o dia de repouso, chamado descanso, né? Que uns falam, mas é o dia do verbo parar de tudo que você faz durante a semana, mas o Shabat é diferente, Shabat é para adorar, não pode jejuar, é proibido jejuar de sábado. é o dia que você se reúne com a família para estudar a Torá, para comer junto, para conversar, para dar atenção aos filhos, para visitar os Você doentes. sabia que no dia de sábado a gente não pode nem fazer lazer? Evanice Pereira, Silva, Shalom. Evanice, Eliane. Dia de sábado, eu não posso pegar minha família, eu vou pra praia. Não. Porque lá você vai fazer fogueira, lá você vai fazer comida, lá vai fazer... Então, não pode. Aí, no outro dia da semana você pode virar Nem você pode fazer festa. Porque se você deixar para sábado e festejar um aniversário, fazendo um almoço, ou fazendo comes e bebe para comer de tarde, aí você vai trabalhar. Essa é a cultura da Bíblia. Mas você pode fazer no domingo. Aí domingo você pode fazer bolo, você pode cozinhar. Jéssica, Shalom. Shalom, Como é que é a tecnologia, né? Cada uma dessas que entraram aí está numa cidade diferente. Diferente, Quantos quilômetros de Vamos entrando aí, pessoal, vamos comentando o programa Nossa Terra. Estamos falando aqui, a minha esposa puxou uma questão aqui sobre o verbo bará. Quem estava com a terra quando ele criou a terra? Quem estava lá? Só o verbo mesmo. Só o verbo. Quem é o verbo? O verbo é o criar. É a palavra, bará. É a palavra. Aí que você vê o poder da palavra, né? Lá no livro do profeta Isaías, o profeta, lá no livro do profeta Isaías, está escrito assim, que quando Deus esticou os céus como cortina, amarrou todas as águas no seu punho, quem estava com ele? Ele disse, eu fiz tudo sozinho. Lá ele dá a resposta que não tinha anjo, não tinha fulano, tal, não. Agora, o que ele fez para construir o planeta Terra, esse universo, ele fez através dos 4 elementos. Os 4 elementos e as letras, né? Cada E as se letras apresentava hebraicas, para querer ajudar. Muito bem, as letras hebraicas são vivas e já existiu o hebraico antes de nascer esse planeta Terra. É por isso que a palavra Kadosh hebraico significa santo separado, é porque na realidade o hebraico começou no céu. Lá os anjos falam em hebraico, o próprio Deus ele fala em hebraico, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sempre falou em hebraico, né? Ele colocou net, agora vai assistir, sim. Aí dá para assistir, né? Ela colocou na net. Eliane lá de Minas, tão longe, né? Ela e a família dela. Mas que benção. E a filha dela agora entrou aí no programa, né? A gente vê que o Eterno, a maneira dele ordenar os seus servos, né? Você vê no início, quando a gente falou em criar, ele mandou a terra criar. Mas nessa semana nós estamos falando da rebeldia de Corá, Datã, Abirão. Ele mandou ela abrir a boca e engolir seres humanos, né? Quer dizer, a diferença, uma parte ela cria, outra parte ela destrói, ela mata, ela come, né? É igual a água também é do mesmo jeito. Lá em João, na carta de João, lá em João fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É isso que eu estou dizendo. Esse é um grande erro humano colocado na Bíblia. Porque uma coisa não pode ser outra coisa. A lei da física diz que uma matéria não pode ocupar 2 lugares. A lei da física. Então, por exemplo, assim, no princípio era o verbo,
e o verbo estava com Deus. Se ele estava com Deus, é a segunda pessoa. E quem é o verbo? Escute. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? Se esse verbo estava com Deus, ele é a segunda pessoa, a primeira pessoa é Deus. Aí depois diz que esse mesmo verbo era o próprio Deus. Como é que Deus é o verbo ou é outra hora? Mas aí eles É botam uma pessoa, um faz no nome, Novo né? Testamento. Faz, Então tá ali errado. Roma e Grécia coloca isso dentro, engoliu, o pessoal engoliu até hoje. Mas depois da internet foi Só expurgado essas que coisas. eu entendo assim. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Aí quem é o verbo? É o verbo criar, que é o vará. Não, mas tu já entende, porque nós já estudamos isso. Agora, as pessoas que não entendem acreditam que tinha alguém. Que estava junto com ele. Porque eles precisam de um Deus que eles possam ver e tocar. É. Aí tem um Deus, mas em Isaías, Deus fala assim: quando eu estiquei o céu como uma cortina e amarrei todas as águas no punho, quem estava comigo? Ninguém, só eu. Só eu fiz todas essas coisas. Aí já aparece um segundo. Dizendo que estava lá junto. Porque a intenção de colocar no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, já era para colocar uma segunda pessoa como Deus, quer dizer, dois deuses num só. Aí depois veio três deuses num só. Agora estão querendo colocar quatro, para ficar quatro num só. É isso que o mundo acredita, mas nós acreditamos no errado, que é só um. Deus é só um, não pode ser três nem dois. Né? Aí eu fico pensando assim, se o Salmo diz que a terra é onde o Senhor, o Eterno, bota o pé, né? O Criador. E o céu é o céu. Salomão, quando fez o templo, ele disse se Deus ia viver dentro daquele templo, porque ele disse, como? Se os céus do céu não te pode conter, quanto mais essa casa que eu edifiquei, né? E se ele é tão grande, como é que ele vai ter um filho com uma mulher? Outra mentira. Rapaz, se Deus prega contra o adultério, o pecado, aí ele vai fazer um filho numa mulher. Uma mulher de uma pessoa, servo dele. Tudo foi Roma e Grécia que colocou ele. Está descortinando, está caindo a escama dos olhos das pessoas, estão vendo a verdade. Há muita mentira no Novo Testamento. A gente prova mais de 1000 adulterações no Novo Testamento. Mais de 1000. Por exemplo, Judas morreu 2 vezes dentro do Evangelho. 2 vezes, morreu uma enforcada e a outra, ele se jogou no penhasco e a pedra abriu a barriga dele e as tripas saíram espalhando tudo. Então, esses erros não podem, no Velho Testamento você não encontra esses erros. Né? Que é o Velho Testamento que eles chamam, que é o Taná, e para nós é o Taná ou a primeira aliança. Então, no Velho Testamento, ou na primeira aliança, não tem essas coisas. Roma e Grécia adulterou, porque estavam pagando para traduzir. Tu pagou para traduzir a Bíblia? Não. Mas você compra ela traduzida. E aí é que está a alteração. Se você não conhecer a Bíblia original, você vai ficar sempre enganado, vai para a sepultura enganado. Porque essa semana eu estava vendo até acho que era Kauai, a pequena mulher que tem no mundo, né? Ela é pequenininha e ela casou com um homem que bota ela na mão assim. E os médicos logo disseram assim, vocês não podem ter filho não, senão ela morre. E o filho vai ser muito grande e ela, como é que ela vai ter esse filho? Né? Como é que ela vai gerar? E aí você vê, um casal que não combina, né? Um homem grande, a esposa pequenininha, é igual a boneca na mão dele e vai querer ter filhos. Não pode. Mas nós estamos falando de adulterações da Bíblia do Novo Testamento, né? Porque agora tudo se fez novo, mas novo errado. Novo com adulterações. Se você começar a ler a Bíblia hebraico, a original, você vai descobrir tanta coisa errada nessa Bíblia comum. Bora para a oração? Eu não sei como é que esse pessoal tem coragem de adulterar uma Bíblia.
E eu fico mais assim, preocupada com quem acredita, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Não, mas quando eu vejo, eu quero saber por quê. Quando nós fizemos teologia aqui em Marabá, uma professora de teologia, ela ensinou para nós que a Bíblia não tem erros. Sempre a pessoa ela bateu isso. nisso numa matéria de mais de 1 hora falando que a Bíblia não contém erro. Aí quando nós chegamos no judaísmo, olha o tanto de erro que a gente vê. E o tanto de Bíblia, se você for comparar cada uma diz uma coisa. Uma na tradução, outra na versão, edição contemporânea, edição de extra, edição não sei o que tem, revista corrigida, tanta coisa. Aí dá para você entender que existe alteração e que o verdadeiro não está mais dentro do Novo Testamento. Porque tiraram com as mentiras. Começando. Porque, se eu estou pagando para traduzir a Bíblia, eu coloco tudo a Bíblia que eu quero. Eu estou pagando, escreva, coloca assim, assim aí. Aí, né, altera, as pessoas vão comprar, não sabe, então são inocentes disso. Mas o culpado Deus não tem como inocente. Não tem. Vamos para a oração. Nós estamos, hoje é Shabbat. Eu vou fazer um Salmo 92. Salmo 92 é o Kabbalah Shabbat. Fala do Salmo do dia de Shabbat. Mas eu vou fazer um início aqui para o Shabbat que diz assim: Tu estenderás o teu poder sobre toda a terra, à direita e à esquerda. Glorificarás o Eterno pelo poderio do Filho de Parti. Então alegra-se-nos e regozijemo-nos. Bem-vinda seja a coroa do seu esposo. Entra, minha bem-amada, vem com canto, com alegria, com regozijo, para o meio dos fiéis das nações, tesouro. Vem, ó noiva, vem Shabbat, a rainha. Salmo e cântico para o dia de Shabbat. É bom dar graças ao Eterno, cantar em honra a teu nome, Altíssimo. Anunciar desde o amanhecer a tua bondade e a tua fidelidade. Durante as noites, com lira de 10 cordas, com alaúde, acompanhado com as palavras ao som da harpa, porque me enches de satisfações. Eterno, pelos teus altos feitos, quero celebrar as obras das tuas mãos. Como são grandes as tuas obras, Eterno, infinitamente profundos são os teus pensamentos. O homem desprovido de senso não sabe, e o tolo não pode entender isto. Mesmo que brote os iníquos, como a Eva, e que floresça todos os que praticam mal, eis que serão destruídos por todo sempre. E tu, ó Eterno, és eternamente altíssimo. Pois eis que os teus inimigos, ó Eterno, perecerão, serão dispensos todos que obram iniquidade. Mas exaltaste meu poder como o chifre do reno, ungiste-me com óleo fresco. Os meus olhos também já viram o que é feito dos meus inimigos. Os meus ouvidos ouvirão o que sucederá aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que são plantados na casa do Eterno florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdura, para anunciar que o Eterno é reto. Ele é a minha força e não há iniquidade nele. Baruch Hashem. Bendito é aquele que é grande e poderoso, que pode nos dar as grandes vitórias aqui na terra, porque Ele é unicamente, fez tudo e todos. Ele é o Deus invisível, né? Mas Ele é real. Uma coisa, quando fala invisível, eu me lembro de um rei que disse que ele entrou no templo para pegar o Deus, né?
Foi General Tito. Chegou lá, General Tito. que ele foi atrás do Deus. Que ele disse, eu vou pegar esse Deus e vou levar. Eu vou prender o Deus do israelita. Aí entrou no templo, destruiu Jerusalém, o templo, e procurou esse Deus do israelita, não achou, né? Não achou. Não achou, porque nem Moisés achou o Deus do israelita, porque não podia ver, falava, mas não via. Então, esse Deus não é brincadeira, não. A Bíblia diz, a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que esse Deus é um Deus que ele é fogo, e fogo consumidor. Que consome. Baruch Hashem? Aí vamos para a Paraxá de Corá. Esse Corá rapaz, que dá raiva dele. Acaba traído, rapaz. E pior que ele morreu, mas o espírito dele está aí, né? Usando aqueles que dão lugar para ele. É porque, na realidade, essas três personalidades aí, da história aqui da Bíblia, que é Corá, Datã e Abirão, né? São três. Eles representam os três espíritos que dividem a sociedade. Então, faz qualquer religião, como a sociedade, um clube, onde tiver gente aglomerado, ali está os três para dividir. Então, esses espíritos desse tal de Corá, Datã e Abirão, ele permanece em todo lugar. Você pode orar em nome de quem você quiser, não sai não. Não sai não. Agora, o teu comportamento de santidade expulsa eles. Né? Se você santificar, aí eles não têm muita chance de dar perto de você não. Baruch Hashem. Baruch Hashem. É interessante, gente, que é uma pessoa conversando comigo, eu trabalhando ali, querendo fazer ligações para um bocado de gente, e estava com a lista na mão, e aquela pessoa começou a fazer perguntas, eu larguei logo tudo, não vai fazer isso, cara. E ele deitado assim no sofá, assim, à vontade, e lá no escritório, e falando, rapaz, me explica isso aqui, Rabino, tu me explica isso aí, pode me responder as minhas perguntas? Posso, porque eu sou curioso para saber. Aí começou a fazer perguntas. E eu fui dizendo que o judaísmo tal, que é diferente do cristianismo. Cristianismo, toda vez que prega, tem que ganhar almas para Cristo, tem que fazer movimento para crescer. O judaísmo não precisa desse tipo de coisa. O judaísmo, a gente fala assim da palavra de Deus, quem crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está feliz, né? Outra que ganhar a alma não é só ganhar, você tem que cuidar dela. Senão ela se perde de novo e significa como se fosse um aborto. Então o cristianismo tem essa coisa de pregar e ganhar gente, multidões e tal, mas no judaísmo não, a gente é pouco, mas é só Bíblia. É só Bíblia. É só Bíblia. Ninguém venha discutir Bíblia com um judeu, porque você vai só perder, porque você não estuda, não conhece o original. Além dessa Bíblia aqui escrita, que está aqui, ó, português e hebraico, ainda tem a Bíblia oral, que as nações não conhecem, por isso que a gente não adianta discutir com eles, porque não tem esse conhecimento. E a gente passa o ano todinho estudando. Todo sábado a gente tem... poucos sábados que é só 3 capítulos, né? Que a gente estuda todos. Todo sábado nós temos uma lição nova, novinha em folha. Aí quando completa o ano, a gente volta de novo, estudando bem. Aí quando acabar, o ruim é quando alguém vem querer discutir com a gente Bíblia sem ter conhecimento. Da própria Bíblia dele. Porque a gente, quando a gente fala de Bíblia, nós estamos falando da Bíblia original, também dessa Bíblia comum. A gente conhece. Por que nós detectamos erro no Novo Testamento? Porque a gente fez teologia, vários cursos de teologia, e a gente sempre tinha umas perguntas para fazer, não tinha quem nos respondesse. Né? Eu fiz teologia, fiz para a escola dominical, fiz 2 cursos completos para dar aula de escola dominical. É só isso, próprio. Mas nunca encontrei o que eu procurava. A pessoa não avança mais. Porque eu tenho muita pergunta e eu quero resposta e não tinha quem me desse, né? Então no judaísmo que eu vim encontrar a resposta que eu precisava.
É tipo aquele tipo chicó, não sei, só sei que é assim. Fica difícil. O que acontece com os judeus é que nós lemos a Bíblia, cremos nela e não questionamos. Não, já o cristão tem que botar Deus na parede. Tem que exigir. Eu ordeno, me dá. Eu determino. E tudo errado, né? Tem igreja que ensina você a determinar, botar Deus na parede e determinar que ele entregue a bênção. É tipo aqueles filhos errados, às vezes drogado, alcoólatra, põe o pai na parede, toma o cartão Me dá senha. da senha, para quê? Para ele comprar droga, para ele comprar bebida, e o pai fica, quer dizer, o Eterno crê que não, ele não passa necessidade. Mas o Senhor, o ser humano, o pai que eles fazem isso, e eles querem levar para dentro da igreja achando que Deus é tão pequeno para eles dar ordem, dizer eu quero, eu sou filho, tem que me dar, tem que me sustentar. Muita gente em pecado desafiando Deus. Foi, não? Rapaz, como é que pode? Não tem brecha não, meu irmão. E se você está em pecado, vai te reconciliar com Deus. E aí sim você pode, porque assim, não é que você reconciliou com Deus, agora você está santo até o tutano. Não é assim, a bênção já vem, não. Você vai ser provado. E tem as consequências. Né? Vai ser provado. Aí para você ser aprovado é muita tribulação, menino. Mas você tem que vencer com paciência no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Esse Deus aí, ele não falha, mas ele te ajuda, mas se tu estiver limpo. Agora se estiver sujo de pecado, ele não vai te ajudar não. Ele vai mandar os espíritos malignos te dar uma saraiva que é para te aprender que existe um Deus santo, Kadosh, Baruch, né? Nós vamos no capítulo 18 de Números, nós estamos hoje findando, né, acabando o estudo de Corá, que é a porção semanal. Nós estamos no capítulo 18, que aqui fala sobre o que Deus deu aos levitas, aos sacerdotes, líderes, né? Que é o dízimo, a oferta, porque tem gente que só o dízimo ele já acha que é muito, né? Devolver o dízimo. Mas aqui fala do resgatará o primogênito do homem. Para resgatar você tem que saber o valor do preço do resgate da alma. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6 a seguir, até o 11, por aí, Deus tem um diálogo com o profeta. E o último profeta do Velho Testamento ali é Malaquias, né? Era o único cara que se procurava falar com Deus na terra. Mas ele era ladrão. Deus chamou ele de ladrão e ainda chamou a família dele todinha. Aí ainda disse, vós me roubais. Aí Malaquias, eu sou santo, sou Kadosh, como é que eu estou roubando ele? E pode, né? Um homem pode um homem roubar a Deus? Aí Deus sim, em quê? No dízimo nas ofertas. Pronto. Aí com maldição sois amaldiçoado, tu e toda a tua família. Então as famílias na terra hoje, se levar o pé da letra, ser dizimista e ofertante, a família traz para ela mesmo santidade, traz bênção, atrai a presença de Deus. Mas uma família que não é dizimista, todos são desajustados da presença de Deus. Aí não tem herança lá em cima. E nada prospera, né? Você viu o que Jesus falou? Ei, ajuntai tesouro lá em cima. No céu. Quando você devolve o dízimo e oferta para o seu líder, você está juntando tesouro lá em cima. Quando tu orar, tu tem crédito lá. Aí muita gente ora, não tem resposta, portanto não é conhecido no céu, não tem uma conta lá. No livro de Ageu, se eu não estiver enganado, diz que o que recebe bota no saco furado. Você compra as planeja coisas, muito e não acontece que planejou. E quando pega o dinheiro, coloca no saco furado. Você muitas vezes pensa que alguém te roubou porque o dinheiro não multiplicou, não deu para pagar as contas, não deu para fazer as compras do mês. Você vê aí, ó, ele falou que ela, deve ser a filha dela, colocou uma antena da NET para poder pegar o programa. Olha, isso aí é muita fé.
Nós também, no tempo que nós conhecemos o judaísmo, nós compramos uma parabólica, porque só passava na parabólica, né? Aí nós compramos a parabólica e passamos a assistir o programa da Nova Aliança, né, lá do Rosh Hashanah. E a gente começou ali a assistir, começamos a ver verdade em cima daquilo. Ela falou, rapaz, é isso que nós queremos. Aí fomos estudando, aí foi juntando gente na nossa casa para aprender judaísmo. E eu passava o endereço na parabólica para você assistir na sua casa. Mas mesmo assim o pessoal vinha para cá, para casa, e a gente discutia, depois terminava. A gente discutia. Aí tinha que ter a Torá. Nós não sabíamos onde comprar a Torá. A primeira Torá foi emprestada. Nós começamos esse do trabalho modo taxista. com Torá emprestado, né? Depois que nós fomos descobrir onde comprava pela internet, aí nós vamos também botar a internet para poder comprar a Torá. A pessoa, nós começamos com Torá emprestada. O taxista emprestou para nós a Torá. Aí nós passamos a estudar e... Quer dizer, a gente estava com a Torá emprestada, e quando tinha estava tudo bem. E quando ele pediu de volta... Nós aprendemos sozinhos o judaísmo, né? Conseguimos a Torá emprestada e aí começamos a estudar. Mas Deus foi me dando entendimento como a gente estudar a Torá, mas conectada a Israel, né? Porque nós estamos estudando aqui a Paraxá de Torá. Hoje mesmo pela manhã, nós vamos estudar a lição toda, né? Durante a semana a gente vai passando a lição. Mas no sábado a gente estuda a lição completa aqui na sinagoga. E aí Deus me deu, o Eterno me deu o direito de entender como o judeu faz lá em Israel. Como é que eles ensinam. E aí eu fui colocando em prática junto com o grupo. E aí a gente pôde manejar a Torá. Quando eu cheguei na presença do rabino, a gente já tinha tempo andado, já conhecia muita coisa do judaísmo. E o rabino falou para nós assim, Rabino Moshe Mestani, onde é que tu aprendeste judaísmo? Lá na tua cidade não tem nem judeu. Aí eu falei, rapaz, é ele. É o chamado. É o chamado, é ele. Aí ele ficou assim, balançou da cadeira e disse, rapaz, está se cumprindo a profecia. Muita gente está vindo de longe, até de Macapá aqui para Belém, para saber da Torá. 10 homens, né? 10 homens de nações diferentes, puxaram o sítio do judeu e disse, nós vamos contigo porque sabemos que Deus está com você. É o que está acontecendo com a religião, essa explosão de confusão, de contenda, as pessoas vão ficar olhando para o céu e dizer, ei Deus, onde é que tu estás? Né? Mas ele está em todos os lugares. Agora está esperando teu coração abrir para ele entrar. Enquanto você estiver com 3, 4, 5 deuses, ele não entra não. Ele é poderoso, mas ele é ciumento, ditador e radical. Se tu é dele, tu é dele para sempre. Ele briga por ti. Agora, se tu dividir ele com outra coisa, outro Deus, outra coisa, não dá. Você fica dividido e quando morre, aí que você vai ver o engano que entrou no tua vida. A gente vê no Egito. O Egito tinha Deus para todo dia, para todas as coisas, e quando o Eterno entrou para tirar o povo de Israel que estava lá escravo, ele foi destruindo cada um dos deuses, né? Porque cada praga representava um deus, né? E ele destruiu. A água, que é um deus para ele, do Nilo, foi transformada em sangue. Ele mudou a natureza, né? Ela reproduzia água, ele fez ela reproduzir sangue. Depois fez ela reproduzir rãs. Depois a terra. Tudo ele foi mudando a natureza. Onde é que Deus arrumou aquele rolo de mosca para jogar no Egito? Onde foi? De rã. Deus tem muita criação de rã. Não. Quando ele quer, ele multiplica, ele faz. Né? Aí a gente está dizendo. Tu já pensou tu acordar de noite e as rãs estão pulando em cima de você? Nada. E aqui é fria, pula em cima da gente. Tá? Aí, a última vez eu vou na minha Altamira, eu trabalhava na Altamira, pela sua loja. A gente ficava numa república, mas a república tinha tanto rato, que a gente dormia, quando acordava, o rato estava sentado em cima do peito, assim, da gente, olhando para os olhos da gente.
Né? E tem que ter cuidado porque ele rói os pés. Né? A pessoa. Rapaz, eu tinha um rádio lá, rádio de fio, né? Transglobo. Aí eu colocava ele lá, ali baixinho assim, porque além que tinha ladrão, aí tinha uns rádios. Aí eu, não, mas eu botou no rádio bem baixinho, o ladrão passa pra lá e pra cá, percebe que tem alguém acordado no rádio. Mas eu dormia, cochilava, dormia. Quando eu acordava, o rádio estava bem em cima do meu peito, assim, me olhando assim. Eu jogava ele lá, rapaz. E já pensou lá no Egito, o faraó está naquele luxo. Quando de madrugada as coisas frias andando dentro do lençol dele, ele foi olhar só. Aí, se fosse no tempo de hoje, assim, é o diabo que mandou. Né? Mas quem mandou foi Deus. Você vê que lá o povo, quando saiu do Egito, estava no deserto, eles começaram a dizer que queria carne. E de onde apareceu aquelas codornizes que deu no queixo do cavalo? Foi no queixo do cavalo, é muita codorna, né? Agora a gente não sabe o tamanho desses codornas, né? Eu acho que não é pequena como eles têm de hoje, não. Porque um tudo, cacho de uva por causa naquele do tempo, pecado, tudo foi reduzido. A banana não é, uma banana farta golosa é para a família toda comer. Hoje em dia é uma coisinha bem pequena. Então tudo diminuiu, tudo por causa do pecado do ser humano. Mas Mas o cientista também com as profecias diz que tudo vai ter fartura na terra. O cientista ele gosta de brincar de Deus, né? Ele pega os animais, mistura as sementes, aí forma pitbull, rottweiler, forma aqueles cavalos pequenos, não sei como é o nome. Só que isso aí a Bíblia condena. Um enxerto, né? Por exemplo, assim, tem no Novo Testamento diz que a figueira, né? Da figueira, foi enxertada. O Deus que enxerta não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não. Não é permitido um judeu ter no seu quintal plantas enxertadas, porque é contra a obra de Deus. Quando você faz um enxerto, você mudou a genética lá da planta, e aí ela passa a ter outra natureza. Deus nunca fez laranja-lima. E existe aí no sítio laranja-lima. Né? Então não foi Deus que fez. Deus fez a laranja, ele fez a lima. Agora enxertaram, né? Laranja-tanja. Modifica. Então Deus não tem acordo com isso. Olha, uma das coisas da cultura bíblica e judaica nos adverte que nós devemos ser orientados nisso. Não devemos ter animais mutilados dentro de casa. Né? Por exemplo, se um animal quebrou a perna, aleijou, tudo bem. Agora, cortar a orelha, rabo de cachorro, no judaísmo não aceita isso, porque é uma blasfêmia contra Deus dentro da casa. Né? Aleijou um animal, uma coisa que Deus fez perfeito, e você vai lá e tira a orelha para ficar bonito. E tem gente que não sabe fazer, aí faz estragar a orelha da gente. Eu lembro que quando a Torá falou isso para nós, pronto, nunca mais na nossa casa teve um animal mutilado. Né? E aí a gente cortava o rabo do cachorro, cortava a orelha. Eu tinha um cachorro que parecia um diabo, um cão, assim, com as orelhas assim. Aí disse que aquele é bonito. Aí nunca mais. Então, se tu tiver um animal mutilado na tua casa, ainda mais se você que praticou a mutilação, o pecado está todo em ti. Aí a pessoa não vê isso como pecado, mas a Bíblia condena. Aí o enxerto, como é que diz que uma pessoa veio para o judeu e os judeus não quiseram. Aí enxertou. Não existe esse enxerto. De jeito nenhum. Nação nenhuma pode enxertar Israel. E você quer praticar judaísmo, o judeu? Pode. Mas enxertar não. Porque muda as características de quem criou. Né? Se o Eterno criou você é assim, você é um brasileiro, é brasileiro. Agora, você ama Israel, você gosta, você tem um chamado para servir no judaísmo, é outra coisa, Ruth. É outra coisa. Ninguém pode frear o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Agora, será se é chamado mesmo?
Porque tem muitos que chegam aqui dizendo que Deus mandou, porque Deus deu uma visão. O homem chegou aqui e disse, eu tive uma visão, e foi uma visão aí, pareceu um cinema. Outros eu ouvi o toque do chofar. Eu vi o toque do chofar, já dois que veio aqui com essa história. É na direção aqui da Folha 20 e tal, e era meia-noite, ninguém ouvia, só eu ouvia. Só que essa pessoa não se converteu totalmente ao judaísmo. Aí o outro nem liga para judaísmo, mas diz que deu uma visão, mostrou e o toque do chofar, não sei o que tem. Ei, quantas vezes a gente recebe? Todos a semana aparece uma pessoa curiosa. Começa a estudar, depois não aguenta, porque é preguiçoso, não quer estudar, não quer ler. No judaísmo, você tem que buscar a Deus. Muitos pastores, eles não querem estudar a Bíblia. Certo que tem uns que estudam, né? Não é todos. Mas teve um que mandou uma mensagem e disse, olha, pastor, um chama ele de Rabino, outro chama de Cavalcante. Manda aí para mim vários versículos aí de dízimos de oferta. Pastor Cavalcante, eu queria que você mandasse para mim tudo que você tiver de dízimo de oferta e da Bíblia, mande para mim. Aí eu não respondo quando a pessoa manda assim, porque cada um tem que estudar. Tu prega o que tu estuda. Se tu não viver o que tu prega, você está sendo um falso pregador. Quando eu estava em Anápolis, chegou um pastor com várias provas, né, querendo que eu fosse resolver para ele, tá? A resposta faz aí para mim. Eu tenho uma teologia aqui, aí queria que minha esposa respondesse. Para ele recebeu o diploma, certificado. Rapaz, parece cada coisa. Mas ele tem que estar vivo, né? Tem que estar vivo nessas coisas, porque há muito engano nesse mundo. Há muita gente que é só capa, só a máscara. Baruch Hashem, vamos para Parashá. Como eu estava falando que nós estudamos, sábado agora, essa lição de Corá da Tabirá, é 3 capítulos. Começa pelo 17. 17, 18. 16, 17, 18. 16, 17 e 18. Que é 3 capítulos. Mas tem dias que é 6 capítulos. E nós temos que estudar todos. A mesma Parashá, a lição que estamos estudando hoje aqui dentro do programa, é a mesma que se estuda em Israel, qualquer parte do mundo. Aonde estou ensinando o judaísmo, hoje está se tratando da história de Datã, Corá e Abirão. É uma corrente mundial, a gente não sai dessa corrente, porque nós temos o planejamento judaico, cada Shabat é uma lição diferente, né, de acordo com a Bíblia. Então, o que se estuda hoje aqui, estamos estudando agora aqui, também se estuda em Israel, neste Shabat. E tem porção que ela entra, tem sábado que ela entra, por ela ser pequena, ela vai duas porções, que é Mastote e Massé, sempre é 2. 2 Parashá, no sábado, né? No sábado. É a Parashá, a Parashote. Nós vamos para o capítulo 18, versículo 21. Aí, estudando, que nós temos aquela reunião que nós fomos de ontem. Aí o líder lá, que estava ministrando lá, pediu para a gente fazer uma oração. E eu estava aqui pensando assim, rapaz, essa pessoa aqui vai me pedir para mim orar, eu vou pedir para minha esposa orar. Aí eu depois falei assim, não, eu vou orar. Aí quando menos espera, o rabino vai fazer uma oração em hebraico, na mesma língua que Jesus falava, e todo mundo, né, tá cheio de católico lá, tudo vibrado lá. E quando se fala de Jesus, você está falando universal, né? Toda religião sabe quem é Jesus. Aí se ele fala na mesma língua que Jesus falou, que é o hebraico, e ele vai fazer essa oração em hebraico, ele vai começar, né? Shemar Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Adonai. Aí fiz aquela oração, todo mundo ficou satisfeito. É interessante, Ruth, a gente orar em hebraico, porque é uma força poderosa que Deus emana para a gente, né? Porque se você for prestar atenção na Bíblia, quando o próprio Jesus, quando estava na cruz, ele falou aquela palavra, ele chama... Eli, lá, Sabatita.
Aquilo é em hebraico, ninguém entendia, né? Eli, lama sabachthani. Ali é o hebraico misturado com outra língua. Né? Tem o hebraico aramaico. É o hebraico aramaico. Quando ele falou Eli, aí a gente entendeu aramaico. Né? Quem estava lá ouviu, aqueles que entendiam que era aramaico, que era hebraico, e entendiam. Mas ele falou de uma junção de palavras. Né? Eli, lama sabachthani. Tem outra passagem que quando eles foram pegar os utensílios do templo, né? Quer dizer, Nabucodonosor pegou, mas levou e não usou. Só um instantinho, vê como a coisa aqui flui. Quando ele falou Eli, lama sabachthani, quem ouviu disse, ele está clamando pelo Deus de Elias. Hã? A tradução, logo o pessoal tiver a tradução daquilo que ele estava falando em hebraico e aramaico. Né? Mas aí eu ia falar o quê? É porque Nabucodonosor ele entrou no templo e levou os utensílios que era consagrado por Eterno. Era todos esses utensílios eram os copos de prata de ouro. A Arca da Aliança, a Arca da Aliança eu acho que ele nem levou. Levou só o candelabro. Só os copos, né, de ouro, e levou o candelabro, que também era de ouro. Aí eles, já foi o neto dele que fez a festa e acendeu tudo e foi coisa que, tudo que é consagrado por Eterno, ninguém pode usar, como aqui no versículo 22, capítulo 18 de Número, diz assim: não se aproximarão mais os filhos de Israel à tenda da reunião, para que não leve sobre si pecado e morra. Porque se a pessoa estiver em pecado e pegar nos utensílios da casa do Eterno, do templo que foi construído, ali tinha que ter as pessoas preparadas para tocar. Se outro pegasse, morria. Esse neto de Nabucodonosor, ele pegou, ele mandou, né, ele ordenou o povo trazer para a festa, beberam nas taças, e o Eterno não matou, mas, quer dizer, naquela hora, né? Mas, quando eles acenderam o candelabro, o fogo que acendeu o candelabro saiu na parede, escreveu o nome, né? E ninguém sabia e como aquele fogo fez aquele nome numa parede, né? Também era em hebraico. Era uma mão de fogo. Aí escreveu, mene, entendeu fazinho. Foi pesado, né? E achado falha. E na mesma noite entraram o povo lá, outros pessoal, e mataram, né? Mataram o rei. Porque a mensagem foi isso. Foi achado pesado da balança em falta. Vai morrer ainda hoje. Porque todos que nós estamos falando aqui de levita, eles tinham que fazer com amor, e outra, não era de qualquer jeito. Aqueles que era para ficar no lugar dos santos, eles não podiam se contaminar com pecado nenhum. Ele não tinha que se misturar com o morto, não tinha que participar de velório, de enterro, não podia fazer nada. E diz que até hoje tem pessoas que eles estão ali preparadas para qualquer momento, né? Para a reconstrução do templo. Para não estar impuro e nem em pecado, para não morrer. Porque na hora que tocar nas coisas do Eterno, nos utensílios da casa do Eterno, eles não morrer. E muitas pessoas querem fazer a obra do Eterno de qualquer maneira. Aí ele diz aí que está a diferença, né? Daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem. Aqueles que são santos e do profano, né? Porque tem diferença. Muitas vezes a pessoa diz, não há acepção de pessoa assim. Tudo tem acepção de pessoa. Aquele que serve, aquele que não serve, o santo do profano, do puro, do impuro, tudo tem a diferença, né? O programa Nossa Terra está chegando aí no fim, né? Encerrando, mas durante 24 horas você encontra no Facebook, no Instagram, encontra também no YouTube,
no TikTok, Kawaii, 5 plataformas ainda na internet. Nós vamos encerrar o programa, porque daqui a pouco a gente começa o estudo da Torá. Né? Estudo da Da Torá. Torá. Então, eu quero desejar para vocês um bom dia, Shabbat Shalom. um bom final de semana e Shavuot. que a bênção de Deus alcance vocês e sua Uma família. ótima semana a todos. Porque a Mário partir de Axé. 6 horas de Todos hoje, que participaram de né, longe e de inicia a perto, nova semana. que Deus venha abençoar ricamente. E nós vamos encerrar o programa desejando para você Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Shavuot.